tema da videoaula de hoje é correlação e regressão. Nós começamos a estudar correlação linear, depois passamos para regressão múltipla, regressão multivariada e, por fim, nós vamos ver exemplos práticos e aprender como fazer isso em softwares. Então vamos lá, correlação e regressão. Você imagine que você tem duas variáveis, a variável x e a variável y, e essas variáveis podem variar seus valores numa mesma direção. Você pode ter uma correlação linear positiva, como nesse caso aqui no primeiro quadrinho. Essa correlação está mais forte no segundo e mais forte ainda no terceiro, onde você vê claramente a correlação linear positiva entre x e y, isso é, quando x varia, y também varia. Nessa segunda linha aqui, nós temos correlação linear negativa, ou seja, y diminui quando x aumenta. Mostrando aqui mais embaixo, você tem nesse quadrinho aqui nenhuma correlação entre as variáveis x e y, enquanto que no último quadrinho você tem uma correlação não linear entre as variáveis x e y. Então isso tem aplicações práticas na vida, na química, em várias áreas. Aqui eu tenho um exemplo em que o uso da regressão linear é importante. Um exemplo em química, relacionado à espectrofotometria ultravioleta visível. Basicamente essa técnica mede a atenuação da radiação incidente sobre uma solução, e essa atenuação vem da absorção da luz por espécies absorvedoras. Então, à medida que você tem concentrações crescentes das espécies absorvedoras, você vai ter uma absorbância maior, porque a absorbância é uma função da concentração das espécies. A absorbância é uma medida do quanto a solução consegue atenuar a luz que passa através da solução. Bom, nessa figurinha aqui, nós temos concentrações crescentes da espécie absorvedora nessas soluções dentro dos balões volumétricos. Então, certamente a absorbância dessa última solução aqui vai ser maior que a absorbância dessa primeira. Você tem um espectro UV visível aqui, que é um gráfico de absorbância em função do comprimento de onda, e como você percebe que à medida que a concentração vai aumentando, a intensidade aqui, a absorbância aumenta. Então essa fórmula aqui relaciona a absorbância com a concentração das espécies absorvedoras ou da espécie absorvedora na solução, e nós usamos isso para calibração em química. Então imagine aqui que nós temos valores de absorbância medidos de diferentes soluções contendo quantidades crescentes de uma espécie absorvedora. Então imagine que você tem aqui concentração de uma espécie absorvedora e aqui absorbância. Você pode colocar isso num gráfico e você verifica visualmente que há uma correlação linear entre a absorbância e a variável concentração. Você pode pegar esse gráfico e tentar traçar uma reta entre os pontos. Você vai ver que essa reta, que você vai traçar usando uma régua, não passa por todos os pontos. Isso é uma propriedade da regressão linear. Mas o fato é que a média de todas as observações deve estar na melhor reta que passa entre os pontos, mas não atravessa os pontos. Bom, o modelo linear para os nossos dados é essa equação da reta aqui, onde você tem y(i), que seria uma estimativa de y igual a beta 0, o coeficiente linear, mais beta 1, x1, mais o erro. Se você tem 5 pontos, então imagine que você tem 5 equações. E você pode representar essas equações de forma matricial, como aqui, e aqui estão essas
matriz. Aqui eu estou passando rápido na parte matricial, porque o que importa dessa aula aqui é vocês entenderem um pouquinho de análise da variância, porque de fato o cálculo envolvido na regressão linear é todo feito pelo software. Então nós não nos preocupamos muito em ficar memorizando equações matriciais, etc. Bom, então aqui nesse gráfico você pode imaginar os pontos experimentais, são esses pontinhos, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, e aí entre esses pontos tem uma reta que foi traçada pelo método de regressão linear. Essa reta não passa por todos os pontos, aqui está um pouquinho exagerado. O fato é que existe uma diferença entre o valor observado e o valor predito pela equação do modelo linear. Essa aqui é a nossa equação do modelo linear. Então, essa diferença entre o valor observado, YI, e o valor predito é o resíduo. E é bastante importante nós observarmos o resíduo, analisarmos o resíduo. O software nos ajuda muito nisso. Novamente aqui a nossa reta, a regressão linear. Você basicamente vai colocar os seus dados no software e o software vai calcular os parâmetros beta 0 e beta 1, entre outros parâmetros que vão permitir a você verificar a qualidade do ajuste. Bom, está aqui essa frase importante na prática: os softwares fazem todo o trabalho matemático. Agora eu vou falar sobre a análise da variância. Então nós temos aqui os nossos pontos, esses pontinhos aqui que vocês podem verificar. Esses pontos são os pontos experimentais. Aqui é a reta de mínimos quadrados, regressão linear, que passa entre os pontos. A melhor reta seria a que deixa menores resíduos. Uma propriedade da regressão linear é que a média de todas as observações deve estar contida na reta de regressão linear. Então essa nossa reta aqui traçada pelo software, a reta de regressão linear, ou de mínimos quadrados, e a média dos valores de y, que é algo experimental. Você soma todos os valores de y e divide pelo tamanho da sua amostra, essa média cai na reta ajustada. E aí você pode pensar no desvio de uma observação individual em relação à média de todas as observações, que é isso aqui. Esse desvio pode ser desdobrado em duas partes: o desvio do valor predito pela equação em relação à média de todas as observações e o desvio do valor observado em relação ao valor predito. Quanto menor o desvio do valor observado, ou melhor, quanto menor a diferença entre o valor observado aqui e o valor predito pela equação da reta, melhor o seu modelo. Então, colocando isso em termos de equações, para começar a entender um pouquinho de análise de variância, lembrando que aqui você tem os pontos experimentais e você tem a reta dos mínimos quadrados, que passa aqui. Uma propriedade da regressão linear é que a média de todas as observações está contida na reta estimada pelo método de mínimos quadrados. Então nós podemos estimar a distância entre uma observação individual, aqui esse ponto, e a média de todas as observações, e desdobrar essa distância em duas partes. A primeira seria a distância entre o valor predito pela equação e a média das observações, isso aqui. E aqui a distância entre o valor observado e o valor predito. Quanto menor a diferença entre o valor observado e o valor predito pela reta, pela equação, melhor o modelo. Então nós temos aqui o desvio de uma observação individual em relação à média de todas as observações vai ser igual o desvio do valor predito pelo modelo em relação à média de todas as observações, mais o desvio de uma observação individual em relação ao valor predito. Então você faz a soma aqui e você vai ter as chamadas
somas quadráticas. Essa primeira aqui é chamada soma quadrática em torno da média. Então agora nós fazemos isso, essa soma significa que nós fazemos a conta para todos os pontos. Então, a soma quadrática em torno da média vai ser igual a soma quadrática devido à regressão mais a soma quadrática residual. Então, aqui, soma quadrática em torno da média é a soma quadrática devido à regressão mais a soma quadrática residual. Então, quer dizer que, em outras palavras, a diferença entre os valores observados experimentalmente e a média de todas as observações pode ser desdobrada em duas partes. Uma parte diz respeito explicada pelo modelo de regressão e a outra seria a parte residual relativa a erro ou ruído ou eventualmente uma escolha infeliz no modelo. De repente você precisava do modelo quadrático, não linear. Eu apresento para vocês R ao quadrado, que está aqui, que é o chamado coeficiente de determinação. Quanto mais próximo de 1 esse R ao quadrado, melhor o ajuste. E esse R ao quadrado vai ser a soma quadrática de regressão dividido pela soma quadrática total. Então, quanto melhor o modelo de regressão se ajustar aos seus dados, maior o valor de R ao quadrado. Aqui nessa tabela, nós temos as somas quadráticas. Então, nós temos a soma quadrática de regressão, a soma quadrática residual e a soma quadrática total. A soma quadrática total tem n-1 graus de liberdade. Isso é uma propriedade da estatística, você deve se lembrar lá da estatística básica, que é a somatória dos desvios das observações individuais em relação à média é zero, de modo que você pode, digamos que esses desvios podem assumir qualquer valor, exceto um deles. Então, esses desvios podem assumir n-1 valores. A soma quadrática de regressão tem 1 grau de liberdade e a soma quadrática residual tem n-2. Se você pegar as somas quadráticas e dividir pelo número de graus de liberdade, você vai ter as chamadas médias quadráticas, que são espécies de variâncias. Para você pensar assim sobre o número de graus de liberdade, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que eu posso dizer é que o número de graus de liberdade da soma quadrática em torno da média é n-1. O número de graus de liberdade da soma quadrática de regressão é p-1, onde p é o número de parâmetros. Se você tem 2 parâmetros, então o número de graus de liberdade é 1. Se você tem 3 parâmetros, o número de graus de liberdade é 2. E o número de graus de liberdade da soma quadrática residual é n menos p, onde n é o tamanho da amostra, quantos pontos você observou, e p é o número de parâmetros do modelo que você está aplicando. Então isso vai servir para nós fazermos análise da variância. Daqui a pouco eu vou falar sobre significância estatística da regressão, mas eu acho melhor parar essa videoaula agora, que está ficando um pouquinho longa demais, de modo que na próxima aula eu devo apresentar para vocês exemplos práticos de análise da variância usando regressão linear, regressão quadrática e assim por diante.